Esse é o Baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente e histórias sensacionais. O Baú do Scott tem hoje o prazer de receber um dos maiores artistas plásticos do Brasil, e é baiano, Menelau Sete. Me diga aí, Menelau, você tem quase 30 anos de carreira como artista plástico. Para mim, seus trabalhos são diferentes de todos que eu já vi em Salvador. Com exposições na Holanda, França, Bélgica, Espanha, Portugal, Dinamarca, Inglaterra e Estados Unidos. Já passam mais de 50 mostras internacionais. Na sua opinião, por que aqui na Bahia você ainda não teve o merecido reconhecimento? Baú do Scott, querido. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né, sendo entrevistado por você, uma figura de vanguarda, certo? Que eu acredito que o seu programa tem a intenção de romper com os paradigmas. Exatamente. Que a Bahia só dá ao artista a régua e o compasso, né? Como fala Gil. E nós temos assim o dever de ir de encontro a esse pensamento, não é? Esse pensamento que é um pensamento anticontemporâneo. Então, para mim, a Bahia é o meu ateliê, né? E a sociedade baiana, ela já está se adaptando às novas linguagens artísticas. E o mais importante é que o Pelourinho, ele não está na Bahia. O Pelourinho, ele é uma internet flutuante no espaço do Brasil. Ou seja, o Pelourinho, ele é multi. Ele é a miscigenação de tudo, não é? Aqui, é engraçado que Salvador é uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, é uma cidade que, para mim, na América Latina, foi a primeira a entrar na globalização, muito antes de existir esse termo, certo? Porque todos os povos vinham aqui, né? De Pierre Verger, que chegou em 46, a Caribé, né? A Orson Welles, a Michael Jackson, a Bill Clinton, a grandes personalidades, a Rainha Elizabeth. Então, há de convir que esse pensamento é um pensamento que não deve existir e não existe. Eu penso que a Bahia dá ao artista a possibilidade dele se expandir, ele criar, né, laços internacionais. E eu me sinto assim. E aos poucos a gente vai conquistando a coisa. Me diga aí, Menelau, em abril deste ano você foi homenageado, o personagem, na verdade, do documentário Um Baiano Pirandelliano, do cineasta italiano Eduardo Veneziano, que relaciona sua arte com a do escritor, também italiano, Luigi Pirandello. Como vocês encarou essa relação entre a sua arte e a arte dos italianos? Bom, para mim foi um grande trabalho, um trabalho maravilhoso, porque quando eu cheguei na Sicília, em Chaca, nessa cidade onde eu tenho uma sala-museu, né, e Chaca e Salvador são cidades gêmeas decretadas pelo cônsul e pelo prefeito na época, que era em Baçaí. E aí eu fui chamado para fazer esse filme, né, falando de aquecimento global, falando da violência, né, da violência da comunicação, né, em tentar manipular, né, os direitos das pessoas. E para interpretar o personagem, eu tive que estudar um pouco a vida do Pirandello. Ou seja, quando ele diz que ele é 1 e 100 mil, ele fala que todos nós carregamos 100 mil máscaras. E aí eu tive que fazer o filme sozinho. Eu fiz vários personagens do filme. Para mim foi uma grande experiência, fiquei muito feliz, né? Assim, 35 anos de arte, fazer um filme de um cineasta muito bom, foi legal, foi muito interessante. Me diga aí, Menelau, em 2012, um ano para você que você não vai esquecer nunca, você foi barrado pela imigração no aeroporto de Madrid, na Espanha. Eu já estive lá, os caras são chatos mesmo. Onde de lá você iria para a Itália. Você estava para a Suíça e para a Itália para realizar suas exposições. Você acredita que, na verdade, daquela autorização na carta italiana foi um pretexto porque você era sul-americano? Bom, sabe aquela coisa de você estar no dia errado, na hora errada, né, com a roupa errada? Foi naquele dia, né? Naquele dia, para mim, foi um dia que eu senti que eu tinha que conhecer, né, o fundo do poço para ver o que
havia lá dentro. E aí fui levado, né, eles me deteram lá no aeroporto, me levaram para uma sala e falaram que daquele dia eu não poderia mais prosseguir a viagem. E aí eu fiquei, né, 48 horas preso na polícia lá na Espanha. E quando já estava preso, eu falei, bom, então aqui agora eu vou denunciar para o mundo essa coisa triste. E aí comecei a desenhar e de lá de dentro eu liguei para todos os jornalistas que eu conheço, né? Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. E quando eles perceberam que os jornalistas estavam ligando para lá, eles vieram e perguntaram, né, por que eu estava fazendo aquilo. Eu falei que era uma forma de protesto e que o mundo deveria saber aquela coisa estranha que eles estavam fazendo. E lá aproveitei, pintei 48 desenhos, não é? Mandaram de volta, eu e meu assistente, fui deportado. E ao chegar aqui no aeroporto, eu dei entrevistas, fiz greve de fome, o cônsul foi demitido, o rei Juan Carlos veio em Brasília pedir desculpas. Houve uma série de modificações na Espanha, né? Porque a missão do artista é denunciar, né, a crueldade que o sistema faz com as pessoas que não têm voz, que não têm um microfone. Naquele dia ali, eu me senti representando milhões de pessoas, né? Não só do Brasil, mas de toda a América Latina e de outros países, brancos, negros, latinos, gays e do norte da Europa. Eu penso que essa miscigenação aí foi a mais perseguida na Espanha na época. Hoje o Baú do Scott recebeu Menelau Sete, um dos maiores artistas do Brasil e do mundo. Eu trabalhava na Polygram, década de 90, outra gravadora, como divulgador. O meu chefe, Alexandre Catenas, um dia de semana, terça-feira, eu estou dormindo, o telefone toca, são umas 10 e pouco da noite. Scott, o que é que tá fazendo? Eu falei, estou dormindo, Catenas. É dia de semana. Pô, vem buscar no aeroporto aqui que eu quero olhar um artista que tá tocando hoje. Eu, beleza. Aí peguei o carro, fui no aeroporto, peguei ele. Onde é? Ele falou, no Lagoa Mar. Eu falei, no Ladroa Mar, como a gente fala aqui, né? Saudade Piriguete. Foi, entramos, que ele queria ver o Salsa Litro para contratar o Jorge Zarat, que a banda estava bem aqui na época. Chegamos, sentamos na mesa lá, tava muito cheio não. Aí a banda tocando, chegou uma certa hora lá. Aí Jorge fala, queria mandar um abraço aqui para Ron Wood e Jimmy Page, meus amigos estão aqui. Aí eu olhei para Catenas e falei, Catenas, Jimmy Page está em Salvador, porque no domingo, isso foi uma terça, teve o Hollywood Rock 96, e nós estávamos com ele, entregamos a eles o disco de ouro, a ele e Robert Plant, que era o álbum Unled. Na terça-feira, aí eu falei, pô, Jimmy Page só tem um, Ron Wood só tem um dos Stones, vamos dar um rolê aqui para ver se acha eles. Aí andamos assim, aí vimos a mesa, estava ele, Ron Wood, Jimmy Page, umas 3 pessoas assim, meio duvidosas, mulheres estranhas, uns 3 seguranças. Aí Catenas, vamos lá falar com o Page? Eu falei, vamos. A gente tínhamos conhecido eles. Aí chegamos na mesa, Page, falamos com o Page. Aí Page, de novo, nos vemos domingo, brincando assim. Aí apresentou, aqui é Ron Wood. Aí eu, pô, Ron Wood, os Rolling Stones, tá? O cabelo chega a brilhar assim de tinta e os copões de uísque. Você tá falando, me veio aqui, que Jimena, que na época era a mulher dele, de Jimmy Page, tinha recomendado aqui essa banda pra ver, não sei o que, de salsa. Aí conversamos assim, 2, 3 minutinhos, aí Catenas, vamos sair daqui porque eles não querem que percebam que são eles. Mas beleza. Fomos à nossa mesa, tá tranquilo. Isso era uma terça. Aí no domingo, Margareth Menezes ia ter um show do Otton, área verde do Otton. E Zélia Duncan era convidada especial. Eu adoro Zélia Duncan. Acho que é uma das artistas pop brasileiras mais legais. Aí fui assistir. Fui eu e um guitarrista amigo meu. A gente tá assistindo lá. Zélia, quer dizer, participando do show de Margareth. Daqui a pouco eu olho pro lado, Jimmy Page, Ron Wood, isso no domingo, na terça, foi domingo, terça, domingo. Passaram pela frente assim, pela gente, não estava muito cheio o show. Aí eles estavam com as mulheres mais bonitas, assim, um segurança, 2, eu não lembro. E o Ron Wood com um copo de uísque sempre na mão assim, cigarro e uísque. Entraram, aí foram pro lado assim, aí eu falei para o guitarrista, fulano, você não é fã do Led Zeppelin, dos Stones? Me dê aí 3 minutos, 5 minutos que eu vou lhe apresentar.
Ron Wood e Jimmy Page. Ele, cadê? Eu falei, estão aqui, mas não faça alvoroço, porque ninguém percebeu que eles são, no máximo achar que eles são estrangeiros, mas ninguém percebeu que são eles, fica assim. Aí teve um intervalo no show, que ia ter alguma coisa, não lembro o que era. Aí eu digo, vamos lá. Aí cheguei lá e falei, Mr. Page, ele aí, de novo, Scott? Aí brincando assim, que ele é muito gente boa. Aí eu falei, queria apresentar aqui um amigo meu, guitarrista, tá, de Salvador, de rock, apresentei, aí já tava mais íntimo, falei, Woody, meu amigo aqui, aí apresentei o rapaz, e ele tremia assim, porque ele é fã do Led Zeppelin, Stones, aí a mesma coisa também, 2, 3 mil na época não tinha smartphone, ninguém tinha câmera, né? Não tem esse registro para mostrar, mas eu tenho nas outras lá, com o Page tá aqui na minha casa. Aí, 2, 3 minutos, eu falei, fulano, vamos, porque os caras vão perceber, vão ficar puto comigo, vamos nessa. Aí viemos assim, ou seja, se você tá em Salvador, pode se bater com o Ron Wood, Jimmy Page ou qualquer outro desses aí internacionais. Salvador é uma cidade maravilhosa. Esse é o baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente, e histórias sensacionais.